Eu sou aluno do programa de pós-graduação em Neurociência e Cognição na UFBC, né? Eu vou vir falar aqui um pouquinho sobre delineamento para vocês, né? Vamos lá. Primeiramente, o sumário sobre o que a gente vai falar agora. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de experimentos, planejamento amostral, coleta, validação de dados, alguns testes de comparação de médias, correlação, regressão linear. Parece muita coisa, mas eu estou aqui principalmente para dar uma introdução para vocês, porque grande parte desses assuntos vão ser falados de maneira mais aprofundada nas próximas aulas do curso. Então, só para mostrar um pouquinho para vocês como todos esses passos estão lá presentes na hora de você planejar um experimento ou um estudo. Bem, começando com planejamento ou delineamento de experimentos, é uma técnica que você usa para definir quais dados você quer coletar, em qual quantidade, quais são as condições que devem ser coletados, né, no experimento. Buscando basicamente uma maior precisão estatística, porque é uma coisa que vai ser dita muito nessa aula e possivelmente vocês vão ver muito, é que tudo que a gente fala, tudo que a gente pode afirmar quando a gente faz um estudo científico ou um projeto, tem uma base estatística, né? A gente tem uma base que matemática e estatística. Então é sempre bom se você tem uma maior precisão estatística possível. E também o menor custo. A gente não vive num país que tem a melhor verba de pesquisa do mundo, então é sempre bom pensar que tudo que a gente tem reagentes limitados, tudo na nossa volta é limitado. Então a gente tem que sempre pensar, tipo, como que eu posso fazer isso da melhor maneira possível, mas usando tendo uma melhor eficiência, né? Usando não muito dos reagentes, não muito do tempo e tudo mais. Né? Alguns termos importantes para resumir isso é variável de resposta. Você primeiro tem que ter noção qual que vai ser a variável que você vai estar avaliando, né? Sei lá, se você está fazendo um estudo de como uma droga afeta o comportamento motor, a sua variável de resposta possivelmente vai ser comportamentos motores que você tem métodos de aplicar, ou qual é o tempo que uma pessoa leva para reagir, dado que ela viu um estímulo que, que causa medo, né? Então, a sua variável de resposta vai ser o tempo que ela demora, né? Então, é sempre bom você ter essa noção, né? O que você vai estar avaliando, né? Fatores e tratamentos. Quais são os fatores que vão estar influenciando no seu experimento? Quais são os tratamentos que você vai estar usando? Essas coisas também são muito importantes. Se as amostras são aleatorizadas, porque a aleatorização é um fator muito importante. Ela impede muitos dos vieses que nós podemos, que pode acontecer, que pode vir a aparecer, né? E também os blocos, né? Dependendo de algumas amostras, elas precisam ser divididas em blocos, né? Esses blocos ajudam a você também diminuir o seu erro experimental, né? Aqui tem um diagrama muito bonitinho que basicamente exemplifica tudo, né? No qual você tem um objetivo, algo que você quer avaliar. Por exemplo, eu vou dar o exemplo novamente, que é mais ou menos o que eu trabalho. Se um medicamento tem efeito no comportamento motor, né? Esse é o meu objetivo, eu quero avaliar se esse medicamento. Eu começo planejando um experimento, né? Planejo todos os passos, então eu realizo o experimento. Dado que eu fiz os experimentos, eu faço a coleta de dados, analiso esses dados e vejo se isso está de acordo com o modelo que eu pré-estabeleci. Porque quando você vai fazer você tem que ter mais ou menos uma noção do que você está buscando. O que eu quero falar é que sim, esse medicamento influencia por vias N vias, né? Pode ser por vias que estão nos núcleos da base, vias que estão no córtex e tudo mais, né? Mas é sempre bom ter essa noção. Aí você revisa o modelo, vê se com os resultados que você obteve, com a análise desses resultados, o seu modelo está condizente. Caso o modelo não esteja condizente, você faz a revisão dele e faz a alteração. E aí você volta para o primeiro estágio. Você planeja um experimento para meio que deixar a base desse seu modelo mais firme ou tentar falsear ele. No sentido que, tipo assim, a ciência nós fazemos com base na falseabilidade, né? Nós tentamos provar que as teorias científicas, elas estão erradas. E aí, conforme a gente não vai conseguindo provar isso, as teorias vão ganhando cada vez mais força, cada vez mais uma base sustentável, né? Dentre as aplicações do planejamento e do delineamento, a gente tem a avaliação dos parâmetros de um projeto ou de um experimento, comparação de configurações de um experimento. Por exemplo, você fez o seu planejamento e um colega de trabalho seu fez. Vocês conseguem, por meio disso, comparar como ambos projetos
consideram em vários quesitos, por exemplo, o uso de recursos, rapidez, essas coisas. Também tem a avaliação de materiais, né? Com esses projetos permite que você avalie alguns tipos de materiais, se o reagente que você usou é bom ou não, essas coisas. E, principalmente, uma otimização na aquisição de resultados. Conforme você vai planejando experimentos, você vai descobrindo maneiras de obter os resultados sem necessariamente fazer. Você vai refinando a maneira como você age. E você ter um procedimento para fazer isso é muito bom. E como fazer um planejamento de experimento, né? Vamos começar. Primeiro, você precisa reconhecer e identificar o problema. Qual que é a sua pergunta experimental, né? Eu quero saber se o café muda o tempo de reação de uma pessoa. Beleza, isso é uma pergunta experimental. Eu quero saber se um medicamento deixa as pessoas melhores no teste de memória. Outra pergunta experimental. Eu quero saber se camundongos que sofreram separação materna têm mais chances de ter problemas motores. Outra situação problema, né, que você pode vir e se questionar, né? Dado que você tem essa situação problema, o segundo passo seria estabelecer um objetivo. Estabelecer um objetivo, você vai pegar a sua pergunta experimental e vai refinar ela de uma maneira que você possa colocar ela você possa fazer um experimento, por exemplo, quero saber se a separação materna de camundongos afeta o comportamento motor por meio da realização de uma separação de tantos, sei lá, de P020, né, que é 20 dias de vida do camundongo, e com tais sistemas de avaliação, por exemplo, usando rota-rod, usando campo aberto. No objetivo, você já vai deixar mais ou menos claro o que você vai fazer. Dado que você já tem um objetivo, ou mais ou menos o que você vai fazer, você já vai ter que escolher uma variável de resposta. O que você vai estar avaliando nesse experimento, né? Essa variável de resposta pode ser o tempo que a pessoa demora para reagir, ou o número de vezes que o olho dela dilata, o quanto um camundongo anda ou deixa de andar no campo aberto. Tudo isso são possíveis variáveis de resposta que você vai poder usar no seu experimento, né? E é sempre bom você ter variáveis específicas, né? E aí você lista as suas possíveis variáveis de resposta, né? Cada uma das suas variáveis de resposta e as suas variáveis de controle, né? O que vai ser o controle, né? O controle é uma parte super essencial de todo delineamento, né? Porque ele é aquele momento que você vai ter que falar assim, tá, minha intervenção pode causar isso, mas o que acontece se o objeto experimental passasse por tudo, menos pela minha intervenção? Será que teria alguma alteração? Né? Então, o controle é uma parte essencial do planejamento e do delineamento experimental. Né? Também é a escolha de fatores e níveis, né? O que vai estar influenciando no seu experimento, né? Quais são os níveis que você vai estar avaliando as coisas? Essa é muito bom. Listar as restrições, né? Como, por exemplo, você vai ter restrições, querendo ou não, você vai ter restrições de reagente, restrições de tempo que você vai poder fazer um experimento, né? Porque o laboratório, grande parte das vezes, você vai estar dividindo com pessoas. Então, é sempre bom você ter noção dessas restrições e adequar essas restrições no seu planejamento, né? Agora, a gente começa a escolher o tipo de delineamento, né? A gente vou falar um pouquinho mais para frente de alguns tipos de delineamento, né? Mas você escolhe o tipo de delineamento. E só agora, depois de todos esses processos no qual você planejou, identificou o seu problema, estabeleceu um objetivo, viu quais variáveis você vai avaliar ou não, que aí você começa a realizar os experimentos, né? E aí, então, todo mundo pensa que, tipo, nossa, realizar o experimento é, tipo, a parte mais difícil. É realmente mais difícil, mas você tem 7 outros passos que você vai fazer antes de realizar o experimento. Então, é sempre bom você ter essa noção. E, não necessariamente, quando você for realizar o experimento, tudo que você planejou e tudo que você fez vai estar de acordo. Algumas vezes você vai ter que mudar algumas coisas no meio do caminho. E está tá tudo certo, porque ocorrem imprevistos várias vezes. Mas é sempre bom você tentar fazer um planejamento que consiga durar e seja resistente a qualquer tipo de problema que você possa ter durante a realização. Na parte 9, você vai ter análise de dados, né? Análise de dados que é uma parte essencial, né?
Então, você coletou seus dados e agora, o que você faz com essas tabelas gigantescas de dados que grande parte das vezes vão parecer não necessariamente sem sentido, vários números aleatórios, mas o que você pode fazer com isso? Né? Aí vem a parte de análise de dados, né? Em qual você vai fazer alguns testes estatísticos, comparação de médias, várias coisas que podem te ajudar a dar certo sentido aos dados que você tem, né? Aí, por fim, você tem a conclusão, né? Você vai olhar os dados, você vai olhar toda a sua metodologia e você vai falar o que eu posso tirar disso, né? Qual pode ser a minha contribuição para a comunidade acadêmica a partir disso, né? E aí você escreve uma conclusão com base nisso, né? Conclusão que também é super importante, mas é só a parte final do trabalho, é o fechamento, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o tipo de delineamento experimental. Primeiramente, você tem um delineamento inteiramente casualizado. É o mais comum e é o mais fácil de se fazer, né? Apropriado em condições experimentais que possam ser bem controladas. Basicamente, laboratórios, que você consegue controlar a temperatura, você consegue controlar N coisas, né? É o delineamento mais simples e mais fácil de ser conduzido, né? E é o que grande parte da maioria das pessoas que trabalham na universidade faz, né? Principalmente no laboratório. A maior desvantagem é que qualquer variabilidade que você possa ter, tanto no decorrer do experimento ou na coleta de dados, pode inflacionar um erro experimental, né? Então, sei lá, você foi para o biotério um dia com perfume, né? Para quem não sabe, você não pode entrar com muito perfumado no biotério, porque pode atrapalhar no seu experimento, né? Então, tudo isso, qualquer coisinha pode inflacionar o seu erro experimental. Então, é sempre bom você manter sempre as coisas controladas, né? Outro delineamento bastante usado é o delineamento de blocos casualizados, né? Ele permite o controle de influências de fonte além dos efeitos de tratamento. Então, por exemplo, se você tem, como eu posso dizer, se você tem alguma fonte de variabilidade que você não necessariamente consegue controlar, uma maneira de arrumar isso seria dividir em blocos. Então, você divide essa variabilidade, que seja, vamos supor, nível de escolaridade. Você avalia as pessoas em diferentes níveis de escolaridade. Então, você tem certas pessoas com ensino superior, certas pessoas só com ensino médio, e certas pessoas sem ensino médio completo. Então, ao invés de você avaliar todos eles de forma única, você divide eles em blocos. Então, você torna uma análise muito mais completa, né? Ela é muito melhor nesse sentido, né? E ela permite conclusões mais gerais, né? E lembrando que em todos esses blocos as condições ambientais devem ser homogêneas no seu experimento, né? Então é sempre bom ter essa noção, né? A maneira como você coleta os dados tem que ser igual em todos os blocos. Não pode ser diferente, porque caso seja diferente, vai induzir um erro experimental aí, né? E possivelmente um viés. E também tem o delineamento de quadrado latino, no qual você tem os tratamentos são agrupados em repetições de diversa forma, né? Que podem ser em linhas e colunas. Então, do quadrado latino, você tem, por exemplo, você quer avaliar 5 espécies em 5 tempos diferentes de gestação e em 5 tratamentos. A questão do quadrado latino é que você tem que ter, todos esses fatores tem que ter um número igual, né? Então, não tem como você avaliar 4 espécies em 6 tempos diferentes com 5 tratamentos. Não, todos eles têm que ter tempo igual para você fazer uma análise interessante. Então, esse delineamento permite você fazer análises maiores, com mais variáveis inclusas. Dado que você escolheu o seu planejamento experimental, que provavelmente vai ser um inteiramente casualizado ou possivelmente de blocos, você precisa escolher sua amostra. Você precisa de um planejamento amostral, né? Para quem não sabe, uma amostra é um conjunto de dados coletados, né, de uma população estatística. Os elementos dessa amostra podem ser conhecidos como pontos amostrais, unidades amostrais ou observações, né? Aqui tem uma figura muito boa para representar como funciona, né? Você tem uma população, sei lá, a população brasileira, né? E aí você faz uma amostragem, a amostragem é o ato de você obter esses dados dessa população, né? Você seleciona algumas pessoas, né, para coletar dados, e aí você tem uma amostra, né? Essa amostra, a gente vai falar mais para frente, vocês vão ter uma aula sobre isso também. Ela tem alguns pré-requisitos para você falar que essa amostra representa a população brasileira, né? E aí você tem essa amostra, né? E aí, por meio da teoria da probabilidade, você consegue fazer algumas inferências sobre a população brasileira. Um grande exemplo disso é o Datafolha. O Datafolha, ele faz pesquisas, né? Ele entrevista, sei lá, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Ele faz diversas pesquisas sobre, qual é a sua intenção de voto, ou qual é a sua
ou o que você acha sobre a vacinação, né? E, e essas pesquisas, apesar de ser com 2.000 pessoas, elas, por meio da inferência estatística, eles conseguem falar que é uma amostra representativa da população brasileira, né? Então, eles conseguem falar assim, em média, o brasileiro pensa assim, né? Obviamente que a gente está falando em média, não... Por exemplo, com certeza você pode achar um indivíduo que pensa diferente do que é apresentado nas pesquisas de intenção de voto ou nas pesquisas sobre a intenção de tomar vacina. Porém, é isso que a gente fala sobre a média populacional, né? A amostragem, ela pode falar sobre isso, né? As vantagens, né? Economia de mão de obra, né? Porque com a amostra você não precisa ter pessoas suficientes para entrevistar todas as pessoas do Brasil, por exemplo, né? A rapidez também, porque é muito mais fácil você falar com 1.000, 2.000 pessoas do que falar com 230 milhões de pessoas, né? A população brasileira, mais ou menos, né? Em muitos casos é a única opção. Às vezes é tipo impossível você, sei lá, falar com todo mundo de uma cidade, né? Então, é a única opção você fazer uma amostragem, né? Fazer uma amostragem e trabalhar com os dados dessa amostragem. Então, sempre é muito interessante você ter isso em mente. Quais são os tipos de amostra qual você pode ter acesso, né? Você tem basicamente dois tipos, a não probabilística e a probabilística. A não probabilística, por exemplo, é a amostragem de voluntários, né? No qual só os voluntários participam da sua pesquisa. Então, você tem lá, e só as pessoas que sei lá, se voluntariam vão participar da sua pesquisa. Isso acaba se tornando não probabilística porque tem, querendo ou não, tem um viés em cima disso, né? A amostragem bola de neve também, né? No qual você entrevista uma pessoa e pede para ela indicar mais outras 2, 3 pessoas para serem entrevistadas. Então você vai criando uma linha, né? Que também pode ocasionar um viés. E a amostragem por escolha racional, no qual você fala assim: quero avaliar apenas alunos do ensino superior brasileiro, ou quero avaliar como o aluno da Universidade Federal do ABC, por exemplo, quanto tempo ele demora de transporte. Então você faz uma escolha, né, no qual você fala assim, a minha amostra vai ser essa, né, e eu quero estudar essa amostra. Aí, no caso, nós temos também as amostras probabilísticas, né, no qual a probabilística é mais ou menos parte do princípio do que qualquer um da população tem chance de ser selecionado, né. A primeira amostragem que fala é que é aleatória, né? Qualquer um da população ele pode ser chamado, tem a mesma chance de ser chamado, de participar do experimento, né? E é selecionado de maneira aleatória. Tipo, você fecha os olhos e e seleciona uma pessoa dessa população, né? Ela pode ser simples ou com reposição. Com reposição, no caso, uma pessoa teria chance de participar novamente dessa pesquisa e tudo mais. Também temos a amostra estratificada, né, no qual você tem, por exemplo, você tem estratos da sociedade e você quer avaliar como que funcionaria em cada um desses estratos da sociedade. Então você pega tipo pessoas de classe média alta, pessoas de classe baixas, né, ou pessoas ricas, né, e você avalia você faz essa amostragem em estratos, né. Você pega cada um dessas parcelas, né. E por fim, a amostragem representativa, né? Por exemplo, você tem que, sei lá, a população tem 50. Qual seria um bom exemplo disso? Sei lá, você tem uma população de 40% de pessoas negras, 20% de pessoas pardas, 30% de pessoas brancas e 10% de pessoas asiáticas, né? Então você teria que ter na sua amostra uma quantidade representativa de cada um desses grupos, né? Então, na sua amostra tem que ficar mais ou menos idêntica à representação populacional, né? Então, na sua amostra você vai ter que ter 40% de pessoas negras, 20% de pessoas pardas, 30% de pessoas brancas e 10% de pessoas asiáticas. Então, é uma maneira de você fazer uma amostragem representativa. E uma coisa que eu venho ler para vocês, cuidado com viés amostral, né? Que nem essa charge aqui, ela mostra, né? É uma charge muito interessante, né? Que mostra que, tipo, por exemplo, caso você faça uma pergunta com o formulário, né? Aqui é essa pesquisa que foi feita, né? Que eles receberam 500 respostas e aí eles viram que as pessoas amam responder formulários, né? E que só 0,2% deles jogam eles longe, né? Tipo, jogam eles no lixo, alguma coisa assim, né? Então é sempre bom você ter essa noção do viés amostral que você está tendo, né? Porque, tipo, por exemplo, você faz uma pesquisa só com voluntários, né?
querendo ou não, é um viés que você vai ter na sua pesquisa e você tem que ver maneiras de contornar esse viés, né? Como que você pode diminuir esse viés ou torná-lo menos de uma maneira que ele altere menos os seus resultados, né? Então é sempre bom vocês terem essa noção, né, do viés de amostragem. Agora, tipo, dado que você tem uma amostra, que você sabe o que você quer avaliar, como você faz essa seleção, né? Primeiro, você precisa definir ela, né? Elaborar ou dispor de uma lista de todas as unidades amostrais da população, ou seja, você precisa ter mais ou menos ter uma noção de, sei lá, quantas pessoas tem na sua população, né? Ou ter uma lista de quais são as pessoas dessa população. Definir o tamanho da amostra, né? E com relação a definir o tamanho da amostra, você tem alguns cálculos que te ajudam a você pensar no tamanho de amostragem que, quando você fizer a análise de dados, vai ser estatisticamente significante. Então você tem maneiras de calcular esse tamanho de amostra, né? Você não precisa necessariamente pensar, putz, eu preciso entrevistar 1.000 pessoas, né? Você tem cálculos para fazer isso, né? Por você. E tem alguns programas que também fazem, né? Selecionar um procedimento específico no qual você vai pegar a amostra determinada ou selecionada e, por fim, né, ir fisicamente selecionar a amostra, né? Não necessariamente fisicamente, mas, por exemplo, enviar formulários, enviar e-mails, essas coisas, né? Que é basicamente um procedimento que tem como base os passos anteriores. Então é sempre bom ter isso em mente, né, esses passos. Dado que você fez tudo isso e que você terminou seu experimento, e aí você tem uma quantidade enorme de dados para analisar, né? Como que você pode analisar esses dados? Uma das maneiras possíveis de analisar esses dados é com testes de comparação de média. Os testes de comparação de média, eles vão pegar mais ou menos as médias dos grupos e vão comparar e vão falar se são diferentes ou são iguais. E aí você tem todo o esquema de hipótese que vai ser tratado mais especificamente nas aulas futuras, né? Mas então, dado que você tem esses dados, tem duas possibilidades dos seus dados, dos dados que você tem, né? Eles podem apresentar uma distribuição normal. Aí, o que é uma distribuição normal, né? Vou falar brevemente, que eu acho que vocês também vão ter uma aula disso. A distribuição normal é essa curva aqui, essa curva maravilhosa que está presente em muitos lugares, né? No qual, se seus dados eles se comportam mais ou menos uma curva assim, então você vai poder fazer certos tipos de análise. Caso eles não se comportem numa figura, em uma distribuição assim, então você vai ter que fazer outros tipos de análise, né? Para você saber disso, existem testes de normalidade, né? Muitos aplicativos fazem teste de normalidade, então quando você vai fazer suas análises estatísticas, inclusive o JASP, né, que a gente vai mostrar aqui mais para frente nas aulas de estatística, ele faz teste de normalidade, ele consegue falar se sua amostra passa nesse teste ou não, né? E aí, caso ela não passe, você tem alternativas, né? Começa que, tipo, você vai ter amostras pareadas ou não. O que seriam amostras pareadas, né? Vamos supor que você está avaliando alguma coisa ao longo do tempo, né? Você está avaliando como uma pessoa emagrece ao longo do tempo, né? Por exemplo. Ou seja, o peso dela em T0, em T2, em T0, T1, T2, é de uma mesma pessoa. Então, é pareado. Todos esses resultados é pareados com essa pessoa. Então, você precisa de uma análise diferente do que, né, caso não fosse pareado. Tem mais de um grupo ou não, né? Isso aí é outra pergunta que muda. No caso que tenha mais de um grupo, você tem esse teste aqui que é o Kruskal-Wallis, que é uma ótima alternativa nova para caso seus dados não apresentem uma distribuição normal. E também tem o Mann-Whitney, que também é uma ótima alternativa ao teste T, né? Aqui embaixo você tem os testes mais usados, né? Que é o teste T, a ANOVA, ou o teste T pareado e a ANOVA de medidas repetitivas, né? Dado que você tem uma distribuição normal e que você tem ou não mais grupos, né? Então é sempre bom ter vocês vão ver alguns desses testes nas aulas de estatística mais para frente, né? E vai mostrar por que você deveria usar alguns em virtude de outros. Cada teste tem seus prós e seus contras, né? Às vezes você vai querer diminuir a probabilidade de erro do tipo 1, mas você acaba aumentando a probabilidade do erro do tipo 2. Sobre erro do tipo 1 e 2, vocês também vão ter aulas específicas sobre isso, né? São erros estatísticos no qual você pode acabar caindo. Além disso, outra maneira de você analisar seus dados é fazendo correlações, né?
A correlação, ela avalia o grau de associação de duas variáveis. Por exemplo, se duas variáveis, renda e consumo, por exemplo. Quanto maior sua renda, maior é o seu consumo, né? Essas duas variáveis são correlacionadas. Porém, e a correlação, ela pode ir de grau de -1 a 1, sendo 0 fracamente relacionados, né? E os extremos fortemente relacionados, como mostrado nessa figura aqui, né? Caso você tenha uma correlação positiva, vai ser uma correlação com a reta ascendente. Caso você tenha uma correlação negativa, vai ter uma correlação com uma reta decrescente. Uma correlação nula é quando você não tem correlação entre as duas variáveis. Uma correlação positiva seria renda e consumo. Uma correlação negativa seria... Como eu posso falar? Pode ser falta de renda e consumo, por exemplo. Tipo, aí, quanto menos renda você tem, menor o seu consumo. Não, mas aí cairia aqui. Uma correlação negativa, deixa eu pensar. Uso de cinto de segurança e acidentes. Quanto mais as pessoas usam o cinto de segurança, menor é o número de mortes em acidentes, por exemplo. É uma correlação negativa, né? E coisas que não tem correlação sei lá, qualquer coisa que você pensaria que é aleatório, que seria totalmente distante uma coisa da outra, né? Que não influenciaria, né? Pode ser, é até difícil de pensar, né? Sei lá, o nível de escolaridade com, não, isso aí tem um pouco, sei lá, é o nível de corais no oceano e o nível de escolaridade de um país. Tipo, são duas coisas não correlacionadas, né? Mas ia ser bom ter isso, né? Ela pode ser positiva ou negativa, como foi mostrado aqui, né? E também tem seus níveis de significância, né? Então, quanto mais perto de uma, tem o seu próprio P, né? Que é tipo, ele pode tem 5% de ter uma correlação, né? Então, ela tem seu próprio P, seu próprio tipo de análise. E é sempre importante, correlação não é casualidade. Por exemplo, se você, ao acaso... Porque, basicamente, o que a gente faz na estatística é tentar mostrar que o que a gente está vendo é diferente do acaso, certo? E a gente determina que se o que a gente está vendo cai no 5% daquela figura, cai no 5% positivo ou negar, ou para cima ou para baixo dessa figura normal, significa que não é o acaso. Porém, vamos pensar assim, você tem vários... quando você faz, né, tipo, várias correlações, a chance de você encontrar uma correlação que é alta é muito grande. Tipo, se você sair correlacionando tudo, sei lá, qualquer coisa, por exemplo, o tamanho dos corais de um país e a quantidade e a escolaridade. Tem chance de elas serem correlacionadas, né? Tipo, no cálculo matemático elas aparecem correlacionadas. Mas não necessariamente elas são, né? E aqui tem um site muito legal que chama Spurious Correlation, né? Que ele faz algumas correlações dessa. Por exemplo, número de filmes do Nicolas Cage com pessoas que se afogaram na piscina. E aí você tem uma correlação de, sei lá, tipo, 80%, né? E aí você fala, putz, o Nicolas Cage tá matando pessoas, né? Não, são coisas que são correlacionadas, mas não tem nada a ver com a outra, né? E aqui tem um exemplo, né? Importação de óleo, de petróleo dos Estados Unidos e colisão de carros na linha do trem, né? Então, tipo, você tem aqui que são super correlacionados. Você tem uma correlação de 95%, né? Então, uma correlação altíssima. Mas, tipo, será que realmente esses dados são correlacionados? Tipo, será que realmente esses dados estão juntos, né? E aí, o que pode estar acontecendo, né? Você tem aqui o A e o B. A pode sim estar causando B. Não estou falando que isso é impossível. Porém, o que pode estar acontecendo é que você tem uma terceira variável, que seria uma variável C, que causa algo em A e algo em B. Por exemplo, A e B aumentam junto, estão de certa maneira correlacionados, né? A causa B? Não necessariamente. O que pode estar acontecendo é que uma variável C pode estar aumentando também, e com isso aumenta A e B. Então é sempre bom você ter esse cuidado, né? Tipo, será que eu posso afirmar casualidade de uma correlação?
é muito complicado. É muito complicado. Você tem que fazer vários experimentos para poder falar assim, não, com certeza esse fenômeno é causado por A. Com certeza B é causado por A. Então é muito mais complicado você falar que uma coisa causa a outra. E é sempre bom ter isso em mente, né? Agora, a regressão linear, simples e múltipla, no qual é uma maneira de você estabelecer uma relação fundamental entre as variáveis que você está estudando, né? Isso, basicamente, o valor, para você conseguir determinar o valor de uma, dado o valor da outra, né? Isso é dado por uma função matemática, né? Então, basicamente, a regressão linear, simples ou múltipla, ela te dá uma maneira de você poder predizer como uma variável vai se comportar dado a outra variável, ou possivelmente sua variável de controle. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, se eu te perguntasse, se eu fizesse outras, uma observação, outras, se eu mexesse na variável do eixo x, né, por exemplo, colocasse um 5 aqui, ou um 6, um 7, por meio dessa regressão, vocês conseguem me falar mais ou menos onde estariam os pontos, né, os dados observados dessa nova variável x, estariam mais ou menos nessa região aqui, né? Porque a regressão, ela te fornece mais ou menos uma ideia de como vai ser o comportamento dessa amostra, desses dados, né? Com relação ao que você mexe numa variável, né? Como a outra se comporta, né? Ela ajuda a tornar modelos muito melhor de maneira preditiva, né? Ela melhora os modelos dessa maneira, né? E ela por exemplo, uma regressão linear é basicamente uma reta aritmética. Então, tipo, ela ajuda, né? E é basicamente uma forma matemática que você vai ter do seu experimento. Então, é muito, é muito boa nesse sentido, né? Você vai poder ter o seu potencial de predição do seu modelo vai ser muito maior. E por fim, né, já acabando mais ou menos a aula, né, que já está no horário do almoço, né? Lembrar que tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, toda a pesquisa que a gente desenvolve, ela tem que ter um embasamento metodológico e estatístico, né? A gente tem que correr atrás de uma bibliografia decente, a gente tem que correr atrás de maneiras estatísticas de falar as coisas, né? Obviamente, temos muitas discussões em cima disso, e o que é bom, né? Por exemplo, discussões se o P005 é ainda relevante, ou nós temos que diminuir o P. Dependendo dos trabalhos, você vai ter que trabalhar com P de 1%, não de 5%. Então, tem várias discussões em cima disso, é sempre bom ter noções dessas discussões, né? Porque é sempre bom se manter atualizado. Como foi mostrado naquela figura lá no começo, a ciência é um ciclo, né? Você vai fazendo experimentos, aí você vai atualizando seus modelos, aí vai fazer mais experimentos, então você tem que sempre se manter atualizado, né? Tanto de maneira metodológica quanto de maneira estatística, né? É sempre bom você ter essa noção, né? Outra coisa importante para se falar aqui é um pouquinho da navalha de Ockham. O que é a navalha de Ockham? A navalha de Ockham é um princípio epistemológico que fala um pouco sobre como uma explicação mais simples, possivelmente uma explicação mais correta. Por exemplo, um exemplo que é muito bom, né? É os desenhos que formam-se nas plantações de trigo nos Estados Unidos, né? Você tem a explicação complexa, que é alienígenas fazem esses desenhos. Ou você tem a explicação simples, que é uma pessoa quis zoar o fazendeiro e começou a fazer o desenho, né? Então, qual a explicação é mais provável de ser verdadeira, né? Então, a navalha de Ockham, ela mais ou menos dá essa ideia, né? Você obviamente, com seus resultados, você pode tentar fazer uma explicação mais complexa e tudo mais, mas é sempre bom ter noção de que se você tiver uma explicação mais simples, que conforta todo o fenômeno, né? Comporta todo o fenômeno, possivelmente é melhor optar por ela, né? Ela vai ser mais aceita, né? Ela vai ser considerada mais viável. Obviamente que se você tem uma explicação simples, que não comporta todo o fenômeno, e você tem uma explicação complexa que comporta todo o fenômeno, é preferível você escolher a explicação complexa, né? Do que a simples. Mas é sempre bom ter essa noção de que, tipo assim, putz, qual é a melhor maneira de explicar isso de uma maneira simples, sem utilizar muitas coisas, né? Por exemplo, tem várias coisas nisso, né? Outra coisa também é o cinturão protetor, né? O cinturão protetor, ele diz respeito aos programas científicos, né?
os paradigmas científicos, né? Então, por exemplo, você tem um paradigma que é o paradigma da biologia, que a célula é a unidade de vida, né? E aí, o que acontece é que a ciência vai girar em torno desse paradigma. A ciência, a biologia vai girar em torno desse paradigma, que a célula é a unidade de vida, né? E por meio disso vão ser feitos vários experimentos científicos em cima desse paradigma, em cima dessa coisa, né? Que vão tentar falsear ou comprovar ele, né? Mas dado que você tem um experimento que fala assim, putz, encontrei aqui que fala que os microtúbulos quânticos são a coisa da vida, né? Você tem um experimento que fala isso. Não necessariamente você joga fora toda a ideia de que a célula é a unidade de vida, né? Porque você só ter um experimento não significa que você quebra todo paradigma. O cinturão protetor, ele tá ali porque, tipo assim, você pode, de certa forma, mexer no termo a célula é a unidade da vida, falando outras coisas, né? Tipo, acrescentando algumas coisas na teoria, no teorema e tudo mais, né? Sem necessariamente você condenar ele. Então, tem isso e essa é uma parte importante, né? Por exemplo, não é um experimento que prova que tipo, uma teoria está errada ou totalmente correta. A gente teve algo muito recente, né? Que foi o caso da cloroquina, né? Que você teve alguns experimentos, né? Que foram pré-prints, não foram necessariamente revisados, né? Que falavam que, sei lá, um medicamento, hidroxicloroquina, né? Ou a cloroquina, ela ajudava no combate da Covid, mas não foi bem assim, né? Conforme foi aumentando o número de experimentos, conforme foi aumentando o número de resultados que você foi se vendo que não, não necessariamente, né? Provavelmente o que aquele estudo encontrou foi algo ao acaso, foi algo ao acaso. Então é sempre bom você ter essa noção, né? Que a ciência não é feita por um estudo, a ciência é feita por trabalho de conjunto de várias pessoas, né? Enquanto você está fazendo estudo aqui, tem alguém lá no Japão fazendo um estudo similar ao seu, ou alguém lá na Europa fazendo um estudo similar ao seu, que, querendo ou não, podem chegar na mesma conclusão. E se você tem vários estudos que chegam na mesma conclusão, então você vai dando mais veracidade, mais confiança nessa conclusão. Então é sempre bom ter que a ciência não é feita por um estudo, a ciência não é feita por uma coisa pontual, a ciência é feita por um trabalho em conjunto de milhares de pesquisadores, centenas de milhares de pesquisadores, né? E por fim, né, falar um pouquinho, bem brevemente, sobre a apresentação de resultados. Quando você vai apresentar a sua pesquisa, a sua coisa, sempre mantenha, porque é muito complicado, às vezes a gente pensa assim, porque é algo que, sei lá, você trabalhou durante meses, anos, né? Então, para você, as coisas são muito claras. É muito claro como a tabela de comportamentos encaixa-se perfeitamente com o meu modelo estatístico. Mas para pessoas que não têm contato com o seu trabalho, não necessariamente será tão claro assim. Então é sempre bom você tentar suavizar suas explicações, né? Uma boa dica é você trabalhar com o seu grupo de pesquisa para tentar achar maneiras de falar de uma maneira mais tranquila as coisas, ou de uma maneira que o público possa entender, né? Não necessariamente o público leigo, mas também os próprios pesquisadores que irão avaliar o seu trabalho, né? Como tornar isso mais suave, né? E algumas maneiras de fazer isso é usar gráficos, usar tabelas, também tem várias maneiras, tipo, os gráficos ajudam muito na interpretação de resultado. Coisas que você escreveria em, tipo, 5 linhas, colocando lá os testes estatísticos, você consegue colocar em uma imagem com gráfico, né? É aquele negócio, né? Uma imagem vale mais que 1.000 palavras, né? Então é sempre muito interessante usar isso, né? Também usar figuras para explicar sua metodologia, elas ajudam muito, né? Porque você pode falar, eu usei o teste do Rota-Rod, fiz a avaliação de catalepsia e tudo mais. Mas você desenhar ou tirar uma foto desses equipamentos ou de como está acontecendo ajuda muito as pessoas, né, a entender mais ou menos o que você fez, né? É sempre bom ter isso em mente, né? E bem, gente, eu acho que é isso, né? Acabei aqui minha apresentaçãozinha, um pouquinho sobre delineamento experimental. Grande parte das informações que vocês viram aqui vão ser complementadas ao longo desse curso, né, de férias. Sejam muito bem-vindos a esse curso maravilhoso dessa faculdade perfeita, dessa universidade perfeita que eu amo, adoro, né?
E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, pode me perguntar. Eu não sei como estamos em relação ao tempo, né? Acho que ainda estamos dentro do tempo. Mas é isso, gente. Obrigado.